Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana nós estamos falando sobre a questão racial e também os números de homicídios aqui em Alagoas, conversando com a Arísia Barros, que é coordenadora do Instituto Raízes de África aqui no estado. Arísia, como é que o alagoano lida com a questão racial? Não lida. Não lida. O alagoano tem muito isso, é uma análise minha, né? Tem muito isso de pegar a questão racial como pesquisa, né? Como ações, né, para a faculdade, para fazer. Mas a vivência, a militância ainda é muito frágil em Alagoas. Recentemente nós estivemos em Cabula, agora em Salvador, com a morte dos meninos, 13 meninos, né, que basicamente foi uma morte assinada pelo governo, né, quando o governador Rui Costa disse que os policiais marcaram gol de letra, né? Só precisaram gritar o gol, valeu essas histórias todas. E aí você vê, a gente foi para a favela da Vila Moisés, você vê aquela militância ali dentro, sabe? Você vê a militância no tributo buscando respostas. Mas em Alagoas a gente não se encontra, a gente não questiona, a gente não está... A gente não consegue ser unidade. E isso não é bom, isso não é bom para ninguém. É bom só para o governo, que a gente fica desarticulado, né? Mas é preciso rever essa questão em Alagoas. Arísia, a gente vê o Congresso Nacional hoje é formado basicamente por deputados e senadores brancos, a Assembleia Legislativa aqui do Estado nem se fala, a gente vê a prevalência da cor branca nas instituições, secretariado, do governo Renan Filho, do governo Rui Palmeira, e sem falar também pelo interior do Estado. Prevalece o branco, a cor branca. Não houve, de certa forma, no passado, uma aposta de que os negros que pudessem representar parcelas do eleitorado brasileiro pudessem dar certo, eles foram eleitos, não deram certo, e as pessoas acabaram investindo no tradicional, porque na cabeça delas, esse tradicional funciona? Veja bem, o Brasil foi construído com a base do homem, a valorização do homem branco, heterossexual e católico. E isso vem de tempos, não é de hoje, né? Não é de hoje. E houve algumas rupturas quando o movimento negro entrou no processo e começou a reivindicar os seus espaços. Mas o racismo no Brasil é algo tétrico, ele sabe como monopolizar os espaços. E ele desqualifica negros. Ele desqualifica, né? Os negros não se desqualificaram nas funções? Os brancos também se desqualificam nas questões e eles permanecem. Se você for fazer um mapa em Alagoas, você vê em alguns espaços pessoas que não têm qualificação para estar nos espaços e eles permanecem governo a governo. Entende? Porque existe uma hegemonia entre eles, né? É a busca de prevalecer. E você viu, não sei se você viu, no Dia da Mulher aqui em Alagoas, que aquilo foi terrível, uma homenagem às mulheres, né? Só tinha mulheres brancas, é terrível, né? Alagoas é uma terra, digamos que, uma pesquisa feita, nos declaramos 68% de pretos, né? Pretos e pardos. Poxa, como é que o governo que busca representar essa diversidade faz uma homenagem para as mulheres, só com mulheres ditas brancas? Porque é interessante, eu comecei a suar agora, é interessante... Fica à vontade. É interessante dizer que não existe... Essa questão do ser branco no Brasil é muito complicado, né? Existem pessoas de pele clara. Né? Quando você pensa em branco, vá lá para o Rio Grande do Sul, sabe, para as colônias alemãs, aí a gente pensa em branco. Mas, principalmente aqui em Alagoas, que existe uma miscigenação terrível ou benéfica, né? E essa miscigenação fez com que as pessoas deixassem de ser brancas, né? Existem pessoas de pele clara.
Mas você, a partir daí, a partir dessa imagem, você começa a perceber o discurso do governo. Existe um discurso político nessa imagem, né? Esse governo será feito assim. E aí, como a gente não tem uma militância que reivindique, Alagoas não tem uma militância negra que reivindique espaços políticos. Né? Não é só cargos, são espaços políticos. Quando nós nos conscientizarmos que é possível fazer isso, aí a coisa caminha. O brasileiro e o alagoano, enfim, eles dizem que não são racistas, mas eles acabam admitindo, digamos assim, a questão do seu próprio racismo, ou essa dificuldade, digamos assim, de conviver com o preto. Explique isso. Ai. O racismo é aquela coisa que eu não quero. Foi feita uma pesquisa, perguntou-se à população se existia racismo no Brasil. 100% disse que sim. Aí perguntaram, você é racista? 40% disse que, 60% disse que não. Ora, se 100% diz que existe racismo, por que só 40% admitiu esse racismo? É o racismo velado, né? Muitas pessoas querem... Mas a garantia de que os 60% não são racistas, não existe nenhuma garantia em relação Nenhuma garantia. Eles podem dizer, mas não serem. Eu creio que a questão do ser racista ou não ser racista seria uma coisa assim que a gente podia até ser colocada de lado, sabe? Eu acho que o espaço eu não gosto, mas eu respeito. Sabe? Eu não gosto, mas eu não vou toldar o seu espaço, eu não vou tolher o seu espaço, eu não vou quebrar as suas possibilidades de ascensão. Né? Eu sou racista, mas eu vou me colocar nesse espaço. Eu não vou fazer com que isso prejudique outras pessoas. Sabe? Eu acho que esse é o processo de construção no Brasil, de desmistificar o que está aí. Os governos criaram muitas instituições, né? Criaram, digamos assim, deram cargos a negros. Agora, e tem uma coisa bem interessante. Muitas instituições que foram criadas no Brasil para tratar a questão racial, à frente tem brancos. Aqui em Alagoas é interessante, né? Se cria um espaço para trabalhar a questão racial, aí coloca-se pessoas que nunca lidaram, nunca tiveram, digamos, uma vivência ou mesmo conhecimento. Vamos trabalhar a questão racial. Você quer desmontar um processo. Isso é desmonte de processo. Mas esse processo existiu no governo Théo Vilela? Eu vou te dizer algo. Houve eu acho que no governo Théo Vilela foi um dos piores governos que nós já tivemos na questão racial, porque houve o começo de uma construção e depois o desmonte foi sendo feito, né? Muito lentamente, mas foi sendo feito e silenciado, né? O que causa um certo impacto, que o povo dito branco veja isso e se cale e tudo certo, mas o povo negro, principalmente o povo negro politizado, sabe? Eu não posso ficar quieto ou quieta diante de um processo de desmobilização, não, porque eu quero garantir o meu emprego, eu quero garantir um cargo. É maior do que isso. A questão racial é bem maior do que isso. Se a gente tivesse a percepção do poder que o povo preto tem, porque afinal somos mais da metade da população, né? A gente mudaria o processo, mas nos acostumamos com essas coisas pequenininhas. A gente só quer o pequeno, um salário de um cargo comissionado de mil e poucos conto, de 2.000 e poucos conto, tá tudo certo. Enquanto a miséria está campeando entre a população jovem negra, né? Enquanto cabeças estão rolando. Aí a gente veste, sabe, está lá numa salinha, que geralmente é no fundo de qualquer repartição, é assim que se trabalha a questão racial em Alagoas, e a gente não está fazendo nada. Se formos comparar a Secretaria de Estado da Educação, né, a questão racial, no começo do governo Théo e no fim, a gente sabe que houve a desmobilização geral. Né? A gerência étnico-racial da Secretaria do Estado da Educação foi a que trouxe Alagoas para a mídia nacional. Né?
foi que propagou a questão racial desse Estado. Né? Mas as brigas políticas, as brigas entre o povo preto, e eu tenho que dizer que existe briga entre o povo preto por cargos, acabou com a secretaria, com a gerência. Né? E isso embaixo de todo um silenciamento. Quando eu permito que o governo, né, desmobilize a nossa luta e eu me calo, eu sou conivente. Não tem para onde correr. E, por favor, não venham me dizer, não é porque a gente não tem espaço. Quando você tem ideal e militância, esse espaço é cavado dentro do governo. Arísia, quem ocupa a melhor posição no Brasil, o negro ou o moreno? Interessante, é assim. Essa questão do ser moreno é algo inventado, né, pela democracia racial. Né? Por quê? O que é que se diz? Que se não existir, no Brasil existe o moreno, você sabe o que é moreno escuro? Já ouviu falar disso? Moreno escuro? Não, eu não sou negro, não, eu sou moreno escuro. Tem o marrom bombom, tem o cor de chocolate, de jambo, ppp. Nos anos 30, os governos diziam, né, o governo dizia que não existia negro no Brasil, porque, na verdade, o povo negro era uma mistura, o Brasil era uma mistura de raças. Né? E aí não existia negros. Isso é uma forma bem esperta política, né, de desmobilizar a questão. Por quê? Se não existir negros, não precisa de políticas específicas. E outra coisa, o Brasil era uma mistura de raças, portanto não existia negro. Mas existem brancos. Não é interessante isso? Porque o branco também faz parte desse caldeirão. E essa coisa do ser moreno é a negação do processo. É a negação do processo. Ou você, nos Estados Unidos existe uma coisa diferenciada. Você pode ter a pele branca, o olho azul, o cabelo loiro, mas se lá atrás um dos seus parentes for preto, você vai ser preto até a última geração. Aqui no Brasil, não. Você casa, você é um homem branco e casa com uma mulher negra. Né? Aí o primeiro filho puxa a tua cor, esse é branco. O outro puxa a cor da mãe, esse é preto. Dá para entender como é que se faz essa seleção no Brasil? Não dá. Porque se você for ver, os dois é uma mistura de raças. Né? E a tendência maior é de quem... diz a genética que é o preto que tem mais forte na questão da melanina. E quem é filho de preto? O branco, quando casa com preto, vai perder a sua identidade. Né? Nos Estados Unidos é assim. Aqui você trabalha a cor de pele. É muito complicado. Mas é muito difícil hoje, Alice, se falar num purismo de raças no mundo. Não existe praticamente mais, na verdade. Mas, na verdade, a gente não fala em purismo de raças. A gente fala no politicamente preto. Sabe? Eu sei das minhas raízes. Você assume como, né? Eu sei da minha história. Eu sei que assumir politicamente essa questão vai me ajudar e ajudar os meus irmãos e minhas irmãs que não têm esse entendimento. É importante dizer isso. Aqui a gente não luta, né, por espaço próprio ou pelos irmãos e irmãs que já têm conhecimento da questão. Mas são por esses que morrem todos os dias e a mãe diz assim, melhor, pelo menos descansou. Sabe? São vidas. E tem outra coisa que as pessoas não percebem. Quando se mata um menino negro, né? Geralmente, se o menino for o único da família, não é só ele que morre, é toda uma família. Não é o homem que puxa toda a história? Pois é. O Brasil é exime fazer isso, sabe? Em arrancar. O Brasil não quer só matar, ele quer tirar a raiz. Né? O Brasil é um país extremamente racista. Ele não admite o preto além do patamar que ele permite. Ele não admite. Esse pedido por cargos, tanto estaduais como federais, ou a criação de secretarias ou ministérios específicos para a questão negra, a questão racial no Brasil, isso não acirra ainda mais o nosso racismo velado, como a senhora citou aqui no nosso programa? Odilon, somos 53% da população brasileira. Somos maioria, né? E seria interessante que essa maioria tivesse as mesmas oportunidades. Os ditos brancos são minorias,
mas tem mais possibilidade de igualdade do que a maioria. Essa conta não bate. Não bate. E aí, se existe uma população que os direitos não são respeitados, é preciso estabelecer políticas diferenciadas, né? Para ensinar, para levar o conhecimento a partir da educação, né? Que esse espaço precisa ser respeitado. A Lei 10.639. Quando é que a imprensa alagoana chegou? Quando o governador foi para a televisão, numa emissora, eu mandei a pergunta quando é que a lei, o governador não, o secretário de Educação, Luciana, a Lei 10.639 iria começar a ser trabalhada como uma lei estadual que foi engavetada. Existe uma lei estadual, né, que foi referência em todo o Brasil, né? Ninguém fala. O nosso assunto é falar das cotas, porque as cotas nos atingem. A lei vai permitir que a escola descubra a verdadeira história de África, mas isso não interessa. O conhecimento não interessa. Me interessa atacar as cotas porque ela vai abrir o espaço. Aí ela vai abrir o espaço real para que o povo entre, sabe? Isso vai tirar o espaço, né, que o povo branco, o dito povo branco sempre achou que era dele, né? Mas a história que deveria passear pelos espaços da escola é sempre abortada. A lei vai fazer 12, e não existe um interesse. Não existe um interesse. Mas as cotas que mapeou, né, deu outro olhar nas universidades, aí ela causa um certo transtorno, né? Tirou o poder único de quem sempre estava lá. Vamos continuar no próximo bloco, lembrando que o Análise é transmitido aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, e também simultaneamente pelo portal GazetaWeb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Voltamos já.